Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sensor ultrassônico, tá certo? Então essa é uma aplicação do sensor ultrassônico que vocês vão conhecer hoje na aula, tá bom? Vocês estão vendo aí um carro da Tesla, onde ele está sendo, é um carro inteligente, ou seja, significa que ele faz todas as funções sozinho. Mas como que ele faz tudo isso sozinho, Rejane? Através de sensores, tá certo? Então ele vai ter aí vários sensores, aí você vai ter as câmeras, né, do seu lado direito, onde o que essas câmeras estão vendo, o que elas estão analisando, e uma das coisas que ela está analisando é justamente os obstáculos e as placas. E é isso a função principal do sensor ultrassônico. Ele tem um campo de visão e aí ele vai ter 4 pernas, onde uma das pernas vai ser a entrada, a outra vai ser a saída e você vai ter 2 pernas. Um é o Wetzel e o outro é o Trigger. Essas pernas, uma recebe o sinal e a outra emite o sinal, tá certo? E aí a gente vai ver melhor, de forma mais aprofundada, o que cada perninha dessa, a possibilidade dela, que ela pode fazer. E aí é assim, gente, esse carro vai andando pela cidade toda, ele já é uma realidade, tá certo? E vocês podem ver que através de um sensor ele é capaz de detectar todos os obstáculos, andar de um ponto ao outro, sem ser interrompido, sem parar. Ele vai seguir aí o percurso através do GPS que ele vai ter aqui, tá bom? E isso já é uma realidade, ok? Vamos lá agora para o nosso próximo passo, que é fazer o projeto, né, no Tinkercad. Olá, pessoal. Então, aqui é o nosso projeto, tá certo? E aí, o que você vai precisar por hoje? Você vai clicar em todos, componentes todos. E você vai pegar o Arduino, vai pegar a protoboard, que está escrito como placa de ensaio. Vai pegar o buzzer e vai pegar o sensor ultrassônico, tá certo? Então, hoje, qual é a grande novidade? Nós vamos ter aqui o VCC, o Trigger, né? O Wetzel e o GND. Lembrando que como que vai funcionar esses 2 pinos novos que a gente está conhecendo, tá bom? O trigger, ele emite ondas sonoras que, se ao depararem com o obstáculo, retornam à direção do sensor. Então, quando ele está emitindo as ondas sonoras como se ele fosse aí um radar mesmo, tá bom? E aí o pino Wetzel, ele recebe essas ondas rebatidas e calcula a distância a partir do tempo de retorno. Ou seja, quando tiver um obstáculo na frente desse sensor aqui, ele vai perceber o obstáculo, tá certo? E ele vai calcular a distância desse obstáculo. Então, a principal coisa que vocês têm que aprender aqui nessa etapa é isso, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Vou mostrar para vocês a programação agora, para que a gente possa entender o que está por trás dessa programação e qual é a relação do sensor ultrassônico com o buzzer, tá bom? Então, aqui é a nossa programação. Você vai pegar aqui o definir distância, tá certo? Aqui em variáveis. Você vai criar uma nova variável, como nós já vimos em outras aulas, tá bom? E essa variável você vai colocar o nome de distância. E aí você vai pegar na entrada, você vai pegar aqui, ó, ler sensor de distância ultrassônico no pino acionado. No caso aí vai ser o pino 3, tá bom? E aí o Wetzel vai ficar no A5 e a unidade de medida vai ser centímetro. E aqui o nosso velho e bom condicional, tá certo? Você vai pegar ele em controle, onde vai ter o se e o outro. E aí você vai colocar aqui no se, ou seja, o que vai estar acontecendo? Se a distância for menor do que 30, ele vai reproduzir um alto-falante no pino 11, tá certo? Com esse tom aqui, com essa tonalidade, ou seja, 60 vezes 0,1 segundos. Mas se não for, se a distância for menor do que 30, ele vai produzir isso. E se não for, ele vai aguardar, tá certo? A distância vai ficar dividindo por 10. E aí, pessoal, como é que ele vai calcular? Até ele desativar o alto-falante do pino 11, ou seja, quando essa distância aqui for menor do que 30, tá tudo ok, né? Ele vai reproduzir o som do alto-falante. Mas se ela passar de 30, ele não vai mais reproduzir o som do alto-falante, avisando pra gente que a distância tá aí maior do que 30, ok? E por fim, pessoal, quando nós iniciarmos a nossa simulação aqui em cima,
tá certo? Você vai clicar no sensor e nesse sensor que você vai clicar, você vai ficar mexendo aqui, vai fazendo as simulações, onde você vai ter a percepção. Se ele, justamente aquilo, se ele passar aí de 30, tá certo? Ele não vai mais emitir aí a questão do sinal sonoro. Então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Pausem o vídeo quantas vezes for necessário para vocês, tá bom? E qualquer dúvida, pergunte aos seus professores. Um abraço e tchau, tchau!